meus amigos, olá meus corações. Nessa live você vai saber quais são os sinais de alerta para dor no peito e o que a gente faz, o que a gente pensa quando a gente está de frente aí com uma dor no peito. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Cíntia Medeiros, sou cardiologista, especialista em ultrassom de coração e aqui nesse perfil eu te ajudo a prevenir doenças graves no teu coração, entre elas a mais comum delas, que é a cardiopatia isquêmica, que é o infarto aí do coração, tá certo? Esta live não serve para uma avaliação individualizada, então aqui a gente não tá fazendo uma consulta médica e de forma alguma a gente vai aprender essas orientações para se diagnosticar em casa. Visto que a gente está falando de uma condição potencialmente grave aí, que é o infarto, tá certo? Então deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês que já estão me acompanhando. Quando é que vocês podem marcar aí, escolham se vocês vão querer de manhã, se vocês vão querer à noite, no meio, né? Vamos ver, que dia, fim de semana ou não? Que dia e que horário vocês podem marcar na agenda aí para ter um infarto? Bah, bizarro, né? Se vocês pudessem escolher que hora que vocês querem infartar e quando, que hora que a gente vai ter esse infarto? 11 da manhã, depois de cumprir os compromissos. O infarto não marca horário. O infarto é uma foice, uma ceifadora de vidas. O entupimento de coronárias, ele leva a vida da gente de uma hora para outra. E o que eu posso dizer para vocês é que com frequência ele dá sinais que a gente subestima, que a gente não investiga, porque a gente tem outras coisas para fazer naquele horário. A gente não marca avaliação com cardiologista, porque o coração parece que fica em último lugar. Quero chamar a atenção de vocês aqui para a possibilidade que a gente tem de cuidar do nosso coração e da nossa vida quando a gente pode marcar em tempo os nossos exames e conhecer o nosso coração. O que a gente tem que fazer? O que vocês imaginam que a gente tem que fazer quando a gente tem uma dor que a gente aprendeu que é uma dor semelhante à dor do infarto? A gente tem que ir para o hospital? A gente não vai ter em casa os remédios para tratar um infarto. E, evidentemente, que quando a gente tem pacientes, os meus pacientes que têm risco de ter infarto e eles moram muito longe do atendimento, eu oriento a ter algum ou outro remédio que possa auxiliar no início desse processo. Falam comigo, então a gente tem como resolver essa situação no início, porque a gente tem que ir para o hospital. O que é o infarto? Eu já falei para vocês, acontece quando a gente entope ali uma coronária, tá? Então, faltou sangue para o nosso músculo do coração e agora ele vai morrer. E aí esse músculo do coração ele pode dar uma arritmia, pode dar uma parada cardíaca na hora, e aí a gente tem um infarto fulminante, que é um infarto em que a pessoa perde a vida, e a gente pode ter só o infarto que dói o músculo do coração que não tem mais oxigênio, e essa é uma situação extremamente grave, porque a partir daí a gente pode perder a vida, ou a gente pode ficar com uma insuficiência cardíaca, pode ter que fazer ponte de safena, tem que ir para o cateterismo de urgência, às vezes vai ter complicações e aí a gente pode ter que ir para a UTI, ser entubado. Essa dor muito forte, a dor forte leva a gente para o hospital. A que não leva a gente para o hospital é que eu acho muito perigosa. Então eu quero que todos vocês aprendam isso comigo hoje. Toda dor no peito importa. A dor do coração pode ser uma dor que vai comprometer a vida da pessoa. Ah, eu acho que é ansiedade, eu acho que é muscular, tensão, não está dormindo direito. Tá? Muitas vezes a gente tem uma pessoa que tem isso, né? Muita contratura muscular, muita tensão, não dorme direito. Pode ter algumas dores musculares no tórax. Tá? E até ser confundido. Agora, a gente dar o diagnóstico em casa é muito perigoso, porque a gente não viu se o coração está bem. As doenças que causam o infarto são silenciosas. Colesterol alto, triglicerídeos altos,
Pressão alta. Pressão alta, a gente às vezes a gente sente dor no peito, sente dor de cabeça, mal-estar quando a gente tem pressão alta. E às vezes a gente não sente. A mesma pessoa que em alguns momentos sente dor no peito porque tem pressão alta, em outros momentos, quando a pressão vai subindo, com o passar dos anos, ela já acomodou o corpo, ela não sente mais mal-estar. E às vezes ela já está ali há 2, 3 anos com 19, 20 de pressão e não sabe. Então, a hipertensão entope as nossas artérias e causa o infarto. Como é que é a dor do infarto? Vamos começar com a pior dor. Primeira coisa, o coração dói do umbigo até aqui, ó. Coloquem a mão no umbigo de vocês e aqui, ó, na mandíbula. Tudo isso aqui é coração. O estômago, a boca do estômago aqui, ó, isso é coração, tá? A parte de baixo do coração tem os seus nervinhos da dor, eles se misturam com os nervinhos do estômago. Então, a gente sente a dor no estômago, quando a gente tem infarto embaixo aqui no coração. Olha só que bizarro, né? Então a gente tem um novelo de nervos que se misturam com os braços da gente, com o pescoço. Dizem que dá dor no braço, sim. Então vamos lá, vamos desenhar aqui como é que é. É uma dor, em geral, a dor da angina, que é a dor do entupimento de coronária, tá? Essa é uma dor que dá assim no meio do peito, pode dar um pouquinho para a esquerda, até pode dar um pouquinho para a direita, tá? Mas ela dá mais assim, mais no meio, atrás do osso, tá? Essa dor, ela pesa, queima, arde, cada um sente de um jeito diferente, tá? Então pesa, queima, arde, oprime, dá um nó aqui dentro, tá? E ela vai piorando. A gente diz que essa dor, ela começa de um jeito, ela vai piorando, piorando. Aí ela vai piorando e aí ela começa a apertar aqui. Ela pode doer no braço, qualquer braço, mais o esquerdo, tá? Mais o esquerdo. Bastante opressão no pescoço. Inclusive tem paciente que sente só opressão no pescoço. Tem gente que sente só a dor na barriga, tá? A dor pode vir para a barriga ou não. Então, pensem comigo, uma pessoa que está com uma baita de uma dor aqui, sem dor no peito. Daí ela pensa, o que eu tenho aqui, né? Vai para o hospital, isso aqui é coração. Tem que fazer exame de sangue e eletro. É assim que a gente descobre se está infartando. Exame de sangue e eletro. Bota a seringa no braço, faz um eletro. Isso aí não tem como a gente fazer em casa. A dor que queima e que oprime é uma dor de angina. Angina é o nome que a gente dá para dor de coração, tá? É a dor de falta de oxigênio para o coração. Recentemente uma pessoa me perguntou aí na internet sobre a angina do vasoespasmo. Então algumas pessoas têm essa condição em que a coronária ela faz um espasmo. Então ela se contrai e se fecha assim, ó. E aí falta um pouquinho de sangue ali pro coração, tá? Mas ela não tá entupida, ela tá contraída, tá? E vai dar o mesmo tipo de dor, tá certo? Então assim, a gente tá aqui aprendendo para saber identificar e o que fazer. Tem que ir pro hospital, tá? Não adianta ligar pro cardiologista para conversar, para saber o que eu faço. A gente precisa ir para o hospital, a gente precisa abrir essa coronária o mais rápido possível, porque ela fechou. Todo mundo conhece alguém que morreu de infarto subitamente, um amigo, uma pessoa de 40 e poucos anos, de 50 e poucos anos. E o que eu vou dizer para vocês? Isso poderia ter sido evitado. O infarto a gente previne, isso é a frase do meu Instagram. A gente previne o infarto. Como é que a gente sabe se a gente vai infartar? Tudo bem, a gente não é Deus, a gente não tem como saber ou prevenir as causas que são as menos frequentes de infarto. Por exemplo, uma pessoa pode, assim como uma pessoa cria uma trombose numa perna, a pessoa, se ela tem uma doença que cria uma trombose, alguma coisa assim, ela pode
ter uma trombose numa coronária. A trombose é uma doença do sangue que a gente cria um coágulo, tá? Não é essa doença aqui, que é o entupimento de coronária, que é o entupimento da artéria, que ele é crônico e vai infiltrando gordura dentro da artéria, tá? É disso aqui que a gente mais morre, tá? É de entupimento assim, ó, de gordura na artéria. A gente tem como desconfiar, como procurar, a gente testa o coração, a gente coloca o coração em condições em que ele tenha que trabalhar mais e a gente enxerga, a gente tem como ver as coronárias se a gente tiver alta suspeição, alta desconfiança. E eu sou uma baita desconfiada. Eu sempre digo, quem vê cara não vê coração. Vocês conhecem pessoas que perderam a vida cedo para o infarto e não tinham rosto de que ia infartar em seguida. E como é que a gente tem o sinal, assim, antes de infartar? A gente vai ter uma dor parecida com a que eu falei, que é aquele peso, aperto, opressão. Isso começa a te avisar que está acontecendo, que está entupindo, porque tu começa a sentir isso quando tu faz esforço. Então, quando tu vai caminhar, sobe uns degraus, caminha numa quadra que é uma subida, tá? Carrega um peso, daí arde, tá? Isso aí é a dor de livro. Tenho vários pacientes que me contam a dor de livro. Dor de livro é essa, tá? Só que tem gente que não sente assim. E agora, essa é a parte aqui da nossa live que vocês vão ficar tristes agora. Vão ficar tristes comigo, com a vida. Porque tem gente que não sente as coisas direito. E aí o que acontece? A pessoa tem tudo para ter angina, mas ela caminha, faz esforço, carrega peso e o que acontece? Ela não sente nada. Então, assim, eu diria que todas as dores no peito que a gente sente, mesmo as diferentes, mesmo as mais leves, elas devem nos levar a buscar o diagnóstico do que a gente tem. Se o infarto é a doença que mais mata no mundo e a gente vai ter que ir para o hospital, se a gente tiver uma baita de uma dor, que a gente já sabe como é que é aquela dor do infarto, mas ninguém aqui quer sentir a dor do infarto. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês não querem sentir isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar na agenda da gente e procurar ver como é que está o nosso coração. E agora tem mais uma coisa para contar para vocês que eu postei essa semana. A pressão arterial, que a gente considera normal, é cada vez menor. Agora os nossos guidelines na Europa, eles dizem que a nossa pressão alta, a nossa pressão é elevada, com 120/70, a partir daí para cima, a gente tem pressão elevada. Vou contar para vocês, não é o mais comum, mas existem pessoas que infartam sentindo só uma dor no estômago, vômito. É comum a gente sentir, né? A gente sentir náusea e ter dor na barriga se a gente comer alguma coisa ruim. Mas isso pode ser sintoma de infarto. Como é que a gente desconfia? Eu sou uma pessoa que tem risco para infarto? E quando a dor passa, passou por quê? Infarto não era, talvez. É um risco ter uma dor forte numa madrugada e não ir ao hospital. Tem gente que infarta com dor diferente, só com uma dor na barriga, só com uma dor no braço, só com um aperto no pescoço. E a gente pergunta para essas pessoas, as que sobrevivem ao infarto, o que elas sentiam, e elas vêm sentindo essa dor há algum tempo. Essa dor dá quando fazem esforço ou não, às vezes estão assistindo televisão na sala e dá aquilo assim, bota a mão e aí passa. Isso muito provavelmente é uma coronária quase ocluída e entupida total, né? Então, quando a gente vê que está cheia de entupimento grave, de 90% de entupimento, isso aqui não é um entupimento de 90%, ó. Isso aqui é menos de 50%, né? Ó, eu posso ter um entupimento de tudo isso aqui, ó, e ficar só um pedacinho, só um fiozinho passando. Então, isso aí não vai dar um infarto. A gente vai ter só aqui dor, vai ter dor no peito. E se a pessoa tem problema de sensibilidade para dor, ela pode não ter dor, pode ter uma dor leve. Todos os diabéticos estão em risco de ter infarto e a gente
investiga com eles sentindo dor ou não. A dor de cabeça, se pode ser sintoma de infarto, não é comum como sintoma de infarto. Tá? Pode estar mais relacionada a uma crise de pressão alta, que pode ser um risco de AVC, de isquemia cerebral. O que mais nós temos aqui de perguntas? Ó, pangastrite, esofagite, hérnia de hiato pode causar dor ocasional de segundos no peito? Claro! Claro! Quando sobe o ácido do estômago para o esôfago, pode doer, ele pode se irritar o esôfago fica atrás do coração. Então, se tu tiver uma esofagite, vamos dizer que tu tenha esse estresse, né? Tá com gastrite, muito ácido clorídrico no estômago, ele sobe e ele irrita o esôfago pode ter espasmo. O espasmo de esôfago dá muito, tanto que ele até imita a dor de um infarto. Mas assim, dor no peito pode ser ansiedade? Pode. Pode ser gastrite, tá doendo o esôfago? Pode. Pode ser asma. Asma no pulmão? Pode doer o peito, pode oprimir o peito. Isso tudo a gente tem que descobrir. Agora, a gente sempre tem que investigar o risco de infarto. E se essa pessoa tem doenças que causam o infarto, como por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicerídeos altos, se essa pessoa é sedentária, se ela está com aumento de peso, estresse, apneia do sono, tá? Se essa pessoa tem uma história familiar de morte precoce na família, o pai ou a mãe morreram ali com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, tá? Então, minha mãe morreu com 52. Quanta gente me conta isso? Eu conheço muita gente que tem o pai e a mãe vivo, mas eu conheço um monte de gente que perdeu a mãe e o pai para infarto. Então, são pessoas que têm risco de ter infarto. E aí, uma pessoa dessa sente uma dor no peito, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar em casa e esperar a dor passar? É um risco. Eu reflito muito sobre o que a gente pode fazer para diminuir a incidência de infarto. Eu olho a estatística, assim, um monte de gente infartando. Como é que a gente faz para diminuir a incidência de infarto? A gente tem que olhar o paciente antes do infarto, concordam? Então, antes do infarto. O que é o ecocardiograma sob estresse farmacológico? Então, o estresse farmacológico é um exame em que a gente estressa o coração com remédio, tá? A gente injeta remédio aqui e faz o coração bater bem rápido. E aí a gente vê pelo ultrassom. E a gente enxerga quando o coração passa mal, tá? Então, se falta oxigênio porque tem entupimento de coronária, o coração passa mal, ele não consegue fazer o que ele tem que fazer. E a gente enxerga. Fiz 3 pontes de safena, posso ter um infarto? Pode, todos nós podemos ter. Se a gente está vivo, nosso coração está batendo, é porque o sangue está chegando no nosso coração. Ele está chegando por coronária boa, por coronária doente, por ponte de safena, por coronária que já tem stent, tá? O stent é uma molinha, tá? Que a gente coloca dentro da artéria e que abre essa artéria para o sangue passar, tá? No caso, a gente está falando aqui dessas artérias, né? As artérias da volta do coração. Não é o coração em si, né? São as artérias que ficam na volta do coração. Quando que é necessária a angiocoronariografia? Esse aí é o cateterismo. Então, o cateterismo é um exame invasivo, tem as doenças, tem dor característica, tá com eletro alterado, tem um ecocardiograma alterado, tá com arritmia, deu não sei o que na esteira, bloqueio, entendeu? A gente vê as coisas que estão alteradas, tá? E a dor, o paciente que tem uma dor muito característica, ele não precisa nem passar por muitos exames, não. Às vezes ele vai direto lá pro cateterismo. No cateterismo, a gente coloca contraste e a gente enxerga a coronária, né? Então, a gente enxerga todo o trajeto do sangue dentro da coronária e a gente vê se tem entupimento ali. Tendo entupimento, bom, aí a gente para e vai ver o que vai fazer. Vai colocar molinha agora, dá para planejar, vai fazer ponte de safena. O eletro identifica alguma anomalia que possa ter acontecido, tipo, meia hora atrás, relacionada ao infarto? Sim, pode mostrar. Existem coisas que podem não aparecer, mas porque se resolveram sozinhas. Por exemplo,
a gente pode ter uma coisa chamada reperfusão, tá? Que é o seguinte, ó, a gente entope a coronária, tá? Entupiu a coronária, daí tá dando um infarto. E aí o eletro, daqui a pouco ele melhora, então a pessoa sobreviveu a um infarto, entende? Tem muita pessoa que sobreviveu a um infarto, tanto que a gente tem os casos de infarto que foi silencioso, a pessoa teve e sobreviveu, tá? Então, a pessoa vai lá e desmancha o coágulo. E ela abre uma frestinha e o sangue segue passando. E aí tu olha o eletro e o eletro já tá um pouquinho melhor. Quando a gente tá com uma doença assim que tá evoluindo, né? Essa doença ela aparece no eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame riquíssimo. As pessoas costumam falar sobre isso, sobre esse exame é mais completo, ou outro não. O eletrocardiograma é maravilhoso. Ele não serve para fazer uma avaliação total, assim, não. Ele me mostra uma coisa que está acontecendo agora, ele é uma fotografia da eletricidade do coração. Então, se tu está infartando agora, eu vejo. Se tu vai infartar daqui a 15 dias, é possível que eu não veja. Mas eu vejo bloqueio, eu vejo outras características que podem me sugerir que há entupimento de coronária grave, de 90%, por exemplo. Tem algum exame prévio, sanguíneo ou não, para ver se a pessoa já teve um infarto? Se a pessoa já teve um infarto no passado, que deixou sequela, a gente tem como enxergar essa sequela, por exemplo, no ultrassom. No ultrassom a gente vê uma cicatriz. De sangue, não. Depois que já passou o infarto. Ele mostra no dia ali do infarto, porque as células do coração elas morrem, então elas rompem, e elas liberam produtos químicos na circulação que só existem no coração. Então a gente vai lá e faz o exame de sangue aqui no braço, coleta e a gente vê produtos que são do coração na corrente sanguínea. Então a gente tem o diagnóstico de infarto. A gente pode descobrir se a gente tem entupimentos graves, tá? Com risco de infarto, estando bem, assim, se sentindo bem. Vocês estão aqui na live, estão conversando aqui comigo e pode ter entupimento de coronária. Tá tudo bem, tu pode ter entupimento de coronária. Basta ter uma doença que entope a coronária silenciosamente. Inflamar as artérias significa que a gente deixa a artéria assim com uma composição química diferente, tá? Então mudam os compostos químicos da artéria. Essa artéria acaba colocando aqui nessa parte cor-de-rosa dela umas proteínas assim que ficam loucas por gordura. E aí elas agarram a gordura e põem para dentro, tá? Então isso acontece quando a gente tem obesidade, sedentarismo, vai juntando aí na panela. Sabe aquele meme que a gente vai criando uma pessoa e vai botando uma pitada de cada coisa? Então não precisa ter tudo, mas é isso. Tu tem uma receita de bolo, tá? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto, tabagismo, sedentarismo, obesidade, apneia do sono, tá? História familiar, tudo isso. Toda vez que vou ao médico, quando vejo um jaleco branco, minha pressão pega um elevador. Vamos interpretar esse texto, né? Eu fico nervoso na frente do médico, e aí a minha pressão sobe. E tu não fica nervoso na frente de outras pessoas, de outra situação? Não tem outras situações? A vida é cheia de notícias ruins que a gente tem que lidar, de problemas, doença, luto, um filho doente. Que coisa mais estressante que um filho doente? Quem aqui conhece, né, a sensação de se ajoelhar no chão e rezar pedindo para Deus cuidar do teu filho? Então, que coisa mais tensa que isso? Então, existem várias situações que mexem muito com o coração da gente e a gente fica tenso. E aí a pressão pode subir sempre. Então, se a pressão sobe a 18 sempre que eu fico nervoso, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que conhecer o comportamento desse corpo para lidar com as situações de estresse, para ver se não aumenta a pressão demais, se não coloca essa pessoa em risco de ter um infarto. Vejam aquele rapaz que morreu com 27 anos agora, o jogador na Libertadores. Todo mundo falou ali que ele tem um eletrocardiograma que ele fez com 17 anos, ele morreu com 27. Ele passou 10 anos sem fazer eletro? Não sei. Tô falando aqui uma coisa da qual eu não tenho conhecimento, só sei que saiu isso nas notícias. A gente faz uns exames em 2024, em 2025 a gente tem que fazer outros. 2026 de novo, 2027 de novo, tá? A gente tem que olhar pro nosso coração, a gente pode ter uma gripe forte, ter uma miocardite, ficar com uma sequela de miocardite, uma cicatriz no coração, aí um dia a gente vai lá, dá uma corrida ou se estressa e
pá, tem uma arritmia cardíaca e com morte súbita. Então, tem muita coisa que o coração pode manifestar de forma súbita, que a gente poderia prevenir se a gente conhecesse esse coração antes, tá certo? E uma coisa que eu vou dizer para vocês sempre fazerem, carreguem consigo uma folhinha com seus dados, com os remédios que vocês tomam, com as suas alergias, com seus diagnósticos. Eu vejo muito paciente com problemas graves, pacientes que tomam anticoagulante, que não tem isso na ponta da língua para informar, não sabem dizer os remédios que tomam, bastante assim desorganizado, isso é um perigo. Então é bom que a gente tenha as nossas avaliações feitas periodicamente, tá? E que a gente carregue essas coisas, alergia tipo sanguíneo, tá? Tudo isso é muito importante. Mas eu vou dizer para vocês, se a gente não quiser morrer de infarto, a gente tem que olhar pra gente, ver o que a gente tem no nosso sangue e o que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente já sabe que diminuem a mortalidade por infarto. Então, caminhar, fazer exercício, tá? Fazer exercício, mais de 150 minutos por semana, reduz a mortalidade. Mais de 150 minutos por semana, tá? Atividade física aeróbica, de preferência intercalada com uma atividade física anaeróbica, que é de musculação. Isso reduz as nossas chances de morte, ou seja, estica a vida, né? O que a gente puder fazer para esticar a vida, para colocar uns anos na conta. Então, eu hoje já estou tendo várias ações aí. Tô aprendendo a vir trabalhar de tênis, tá? Caminhando um pouco mais. Os 40 já bateram na minha porta. Vou mostrar aqui para vocês que eu agora já tenho 2 óculos e um óculos para enxergar de perto. Eu estou me divertindo muito com isso, bota o óculos, tira, troca pelo outro. Mas eu fico muito feliz por ter chegado nos 44, tá? Então eu sempre comemoro isso e tô só me divertindo aqui, tô achando muito difícil isso, acho que vou ter que fazer um óculos bifocal. E acho que a gente tem que valorizar a nossa vida mesmo. O que a gente pode fazer, pode te exercitar, te exercita, comer melhor, tira o sal da comida, para de comer fritura, compra um air fryer, entende? Faça melhores escolhas, carnes mais magras, fugir dos embutidos cheios de sal, que aumentam a nossa pressão. Tá bom, gente? Eu procurei responder as dúvidas aqui de vocês e quero dizer para vocês que eu sou muito preocupada com isso. Tá? Me preocupo muito. Meu sonho era atender só gente que tá bem, que nem sabe que tá hipertenso ainda, a gente vai e descobre quando ela tá levinha, ficou hipertenso, tá? Recém ficou, vamos mudar isso aqui. O meu sonho era esse, era a gente olhar o paciente sem nada e um dia achar alguma coisa e já controlar. Porque uma coisa é a gente pegar um carro com 110 mil quilômetros rodados e ajeitar. A outra coisa é eu comprar o carro zero e revisar com 10 mil quilômetros, com 20, com 30 mil, com 40 mil, tá? Então, eu sei onde eu botei esse carro, eu posso cuidar desse carro, ele pode viver bastante, né? Agora, chegar aqui com o coração todo ruim é difícil, é triste. E eu sou uma apaixonada pelo coração. Eu realmente acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. E me dói o coração ver tanta gente assim, às vezes mal orientada, mal manejada, mal investigada. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês. Se vocês tiverem ainda dúvidas, né, algumas perguntas aí, se quiserem me fazer, podem mandar pro meu direct. Quem sabe eu não vou fazer até um vídeo aí, postar um reel com essas perguntas aí de vocês. Tá bem? Um bom resto aí de semana para todos. Que todos terminemos essa semana sem infarto e agendem as suas revisões. Preocupem-se mais com os corações de vocês e reflitam sobre o quanto o coração é o responsável maior assim, pela nossa vida. Tá bem? Então, um abração para vocês. Tá? Muito obrigada por terem ficado aqui comigo até esse momento. Essa live vai para o meu canal no YouTube, @dra.cintiamedeiros, e ela também vai lá pro meu canal do Spotify, tá certo? Vocês procurem lá por Live Bate Coração, hashtag número 1.
Tá certo? Um abração, gente. Até!